Muito boa tarde, Maria José, já estamos juntos aqui. Boa tarde, seja bem-vinda, sejam bem-vindos a mais essa live, mais esse encontro. PPP 2026, um plano para prosperar em 2026. Eu acredito que esse é o meu ano e esse é o seu ano. Eu acredito que esse seja o seu ano de crescer, seu ano de prosperar, seu ano de realizar aqueles projetos que você já vem tentando há algum tempo. Acredita nisso ou não? Pois é, eu acredito que esse é o momento, chegou o momento. E o tema hoje da nossa live, ele é um tema muito forte. Como se tornar forte emocionalmente. Como se tornar forte emocionalmente, porque para eu me tornar forte fisicamente, existe um conjunto de coisas que eu preciso fazer. E aí, Davi, boa tarde, seja bem-vindo. Para eu me tornar forte fisicamente, existe um conjunto de coisas que eu posso fazer. O que, por exemplo, que eu posso fazer para me tornar forte fisicamente? Eu posso tomar mais água. Eu posso dormir melhor, eu posso me alimentar bem, eu posso deixar de tomar refrigerante, eu posso tomar banho gelado, eu posso ir para a academia e treinar os meus músculos, eu posso fazer uma caminhada. Ou seja, existem inúmeras situações, coisas que eu posso fazer para deixar o meu corpo mais forte, sim ou não? Quando eu deixo o meu corpo mais forte, o que acontece? Eu consigo entregar mais, eu consigo trabalhar melhor, eu me sinto melhor. Só que da mesma forma que eu consigo trabalhar meu corpo e ter um corpo mais forte, eu também posso trabalhar o meu estado emocional. Eu posso ser mais forte emocionalmente também. Fisicamente e emocionalmente eu posso ser mais forte. E é o que nós vamos falar aqui hoje. Como se tornar mais forte emocionalmente. Na minha estrutura emocional, como é que eu me torno uma pessoa mais forte? Como que eu deixo a minha estrutura emocional mais forte? Qual é o exercício que eu preciso fazer? Quais são os hábitos que eu preciso implementar no meu dia a dia, na minha rotina, para que eu me torne uma pessoa mais forte emocionalmente? E é aí que você vai se surpreender. Porque eu poderia fazer uma lista agora de 200 coisas que você pode fazer todos os dias para se tornar uma pessoa mais forte emocionalmente. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou falar sobre duas coisas apenas. Duas coisas que você precisa colocar nesse ano, para que esse ano seja o seu ano, seja o ano em que você será uma pessoa mais forte emocionalmente. Aí vamos pensar o seguinte, o que é uma pessoa fraca emocionalmente? Geralmente, os sintomas de uma pessoa que está fraca emocionalmente, ele começa a aparecer de forma sutil. É uma pessoa que gosta de uma fofoquinha, é uma pessoa que gosta de ficar falando mal dos outros, é uma pessoa que está sempre reclamando. Tudo que acontece, essa pessoa arruma uma forma de reclamar. Hoje, isso é natural, tá? Isso é natural, o ser humano gosta disso, de reclamar, de ficar na preguiça. Hoje eu encontrei duas pessoas que já tinham tempo que eu não via essas pessoas. E aí eu dei um abraço em uma delas, dei um abraço na outra, e a gente foi caminhando, conversando, e aí chegou um momento que eu comecei a conversar com ela. A primeira coisa que veio na minha cabeça, quando ela me fez a seguinte pergunta, uma dessas pessoas falou comigo assim, ô Ed, e aí? Como que você está? Tá tudo bem? Me conta as novidades. A primeira coisa que veio na minha cabeça, você acredita? Que foi contar uma história ruim. Nos últimos dias eu acabei passando uma história ruim e foi a primeira história que veio na minha cabeça. E eu pensei em contar essa história, mas na mesma hora eu me policiei e falei, não, peraí. O que teve de bom? O que eu fiz? O que aconteceu de bom nos últimos dias e que essas pessoas não sabem? Eu vou contar para elas
o que eu fiz de bom, o que aconteceu de bom na minha vida, e não o que aconteceu de ruim. Você entende o que eu estou falando? São comportamentos diferentes, mas o pensamento principal que veio foi um pensamento de contar algo ruim, algo que deu errado, algo que me deixou desconfortável. Mas a minha estrutura emocional me cobrou isso. Não, eu não sou fraco desse jeito. Eu não preciso gastar o meu tempo aqui com essa pessoa contando algo ruim. E principalmente contando algo sobre mim. Eu posso saber dessa pessoa, como é que está a vida dela também. E é disso que nós estamos falando. Quem tem uma estrutura emocional mais forte consegue olhar para situações onde o nosso primeiro instinto, a primeira opção que aparece na nossa cabeça é declinar, é falar algo ruim, é xingar, é esbravejar, é se colocar numa situação de pouco recurso. Essa é a primeira linha que aparece para a gente. Só que, quando você tem uma estrutura emocional, forte, você consegue mudar essa linha, você consegue transformar essa linha. E o que uma pessoa fraca emocionalmente, geralmente ela faz? Ela reclama o tempo todo. Ela coloca a culpa em alguém o tempo todo. E você vai percebendo os sintomas de uma pessoa que tem uma estrutura emocional fraca. Do outro lado, uma mesma pessoa que tem uma estrutura emocional mais forte, ela consegue entrar nos mesmos problemas e sair melhor. Olha que interessante. Se você tem uma estrutura emocional forte, você entra em um mesmo problema que uma outra pessoa de estrutura emocional fraca entraria, só que você sai do outro lado mais forte e a outra pessoa sai do outro lado destruído. Quer ver só? Pega a pandemia. Tem pessoas que entrou na pandemia e saiu do outro lado mais forte, melhor, ganhando mais, com um negócio mais produtivo e lucrativo. Da mesma forma, tem pessoas que entraram e se destruíram. Pessoas que estavam muito bem, talvez fisicamente, financeiramente, mas emocionalmente não tinham estrutura para aguentar a pressão da pandemia. Porque, exceto para aquelas pessoas que realmente pegaram Covid, ficaram doentes, foram para o hospital, eu perdi amigo, colega que pelo Covid acabaram falecendo. Mas veja bem, exceto as pessoas que ficaram doentes, que pegaram o vírus, as outras pessoas que entraram e não pegaram o vírus e seguiram, dessas pessoas, tiveram pessoas que saíram pior e tiveram pessoas que saíram melhor. Nós tínhamos um fornecedor que, há um tempo atrás, a gente tinha uma papelaria e tinha uma empresa que fornecia para a gente o conteúdo ali para a gente vender, os insumos para a gente vender. Olha o que aconteceu. É uma empresa de 80 anos que nos servia, fornecia material para a gente. Essa empresa fechou as portas na pandemia. E eu recebi uma mensagem assim, olha, devido à pandemia estamos fechando e estamos vendendo o nosso estoque a preço com 70% de desconto. Do outro lado, eu vi empresas muito pequenas crescendo dentro da pandemia. O que define o seu sucesso e o seu fracasso não são as condições financeiras que você tem, não é o lugar que você está, mas sim a sua mentalidade. Como que você enxerga as coisas ao seu redor. No último mês, principalmente no último mês, eu e minha família estamos numa pressão muito grande, muito trabalho, início de ano, muita coisa para fazer. São 3, 4, 5, 6 negócios que a gente administra. Mas foi muito pesado para a gente. E nós sentimos essa pressão, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nas 3 esferas. Porém, a esfera que você tiver mais fraco é onde vai estourar, é onde vai abalar em você. Se o seu corpo está forte, você vai aguentar fisicamente. Se a sua estrutura emocional está forte, você vai aguentar emocionalmente, vai passar e vai sair melhor do outro lado. Se você está forte espiritualmente, você vai passar por um momento difícil e vai sair mais forte do outro lado. Os momentos difíceis, eles podem fortalecer uma pessoa.
e podem destruir uma pessoa que não tem estrutura para resistir, para aguentar. É como se fosse uma casa, um prédio. O vento forte vai bater e aquele que tem estrutura forte, ele vai aguentar, o vento vai passar e ele vai ficar forte, vai ficar de pé. É isso que nós queremos fazer. E só tem duas coisas que eu quero que você treine a partir de agora. Duas palavras que eu quero que você transforme em ação. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, 2 palavras que vai mudar a sua vida. E aí você fala as 2 palavras e a pessoa vai repetindo aquelas palavras. Mas repetir essas palavras não muda nada. Repetir as ações, concluir as ações que essas palavras estão querendo te mostrar. E a primeira palavra é desapego. Desapego. Não tem nada que possa estruturar melhor as suas emoções do que o desapego. As atitudes de uma pessoa desapegada. Antes de vir para cá, eu estou aqui na Ed Silva Music, na nossa escola de música, e eu vim aqui mais cedo, apliquei uma aula hoje, às 10 horas. No final da aula, eu voltei da minha casa. E aí eu fui trocar de roupa. Eu estava com uma camisa preta também. Quem me conhece há mais tempo aí sabe que eu gosto da roupa preta, do look preto. E eu estava com uma camisa preta muito parecida com essa. A diferença é que ela tinha botões aqui e essa tem botão só em cima. Calça preta também. Só que ao chegar em casa, eu fui trocar essa roupa. Aí eu peguei uma outra calça, a que eu estou agora, a camisa que eu estou, e eu olhei para o meu guarda-roupa. E eu pensei exatamente nisso. Olhei para uma calça que tem, olhei para uma camisa, adivinha que cor? Preta. Eu olhei para essa calça, para essa camisa e falei, já está na hora de desapegar. Já está na hora, já deu tempo, já venceu, já passou o prazo de validade. O desapego deixa você ficar mais leve, torna você uma pessoa mais leve. Porque um exercício simples que eu acabei de mostrar para você, se você olhar no seu guarda-roupa hoje, você vai ver que tem roupa que já passou do tempo ali. Não estou dizendo que ela esteja velha ou nova, feia ou bonita, mas já deu tempo, sabe a hora que desapega? É hora de desapegar. E eu olhei para essa situação e vou resolver ela depois. Quando eu chegar em casa, com mais tempo, eu vou fazer isso. E você tem que ir desapegando. Eu falei de uma coisa muito simples agora, de uma peça de roupa no seu guarda-roupa, mas tem tantas outras coisas que se você começar a desapegar dessas coisas pequenas, você vai ter musculatura para desapegar de coisas grandes. Quem não tem coragem de desapegar de uma roupa que está no guarda-roupa há tempos, jamais terá coragem de desapegar de uma pessoa que está te fazendo mal. Nesse exato momento, tem pessoas na sua vida, tem pessoas que convivem com você que já era para ter passado, já era para você ter desapegado. E o que é desapegar? Desapegar é acelerar. Você não tem que chegar para alguém e falar assim, olha, eu não quero mais você na minha vida, sai! Não é assim que fala, não quero. Não é assim que diz não, para se desapegar de uma pessoa. É acelerar. É andar num ritmo diferente que essa pessoa está. Porque quando você começa a caminhar mais rápido, quando você começa a colocar mais pressão nas suas atitudes, criar mais, avançar mais, a maioria das pessoas que estão ao seu redor não aguentam. Elas não dão conta, elas vão ficar para trás. E é aí que vem o desapego. Como é que você faz? Você está começando a caminhar, você está deslanchando. Quer ver uma situação real? Você está agora do jeito que você está. E aí, você decide que vai dar um up aí na sua vida, tá? Eu vou mostrar para você, tá aqui na frente, eu vou só trocar a tela. Vou mostrar para você a última aula que eu apliquei aqui. Vou mostrar algumas coisas ali para você, tá? Olha só, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Opa! Virei. Olha aí, ó, na minha frente, eu vou levar a câmera um pouco mais para frente lá para vocês verem. Olha o que está aqui na minha frente, olha. Esses hábitos, olha ali, atividade física, água, cortar refrigerante, leitura, um audiolivro que chama-se 90 segundos, como convencer alguém em 90 segundos. O próximo ali, repertório, é uma outra coisa que a gente quer encaixar, são palavras, uma palavra nova todo dia no seu repertório.
postagem diária, uma postagem no Instagram, um vídeo, uma imagem e o Kit Connect que está ali embaixo. Ali tem uma série de hábitos, Então veja bem, vou voltar aqui para mim. Então veja bem, ali tem uma série de hábitos, Imagine que você veio fazer um treinamento comigo, o método DIP. Aquilo ali é a estrutura do método DIP. Imagine que você resolva fazer o método DIP e eu fale para você, olha, a partir de agora você vai mudar seus hábitos, você vai colocar novos hábitos na sua vida, porque você quer estruturar o seu corpo, você quer estruturar suas emoções, você quer ser uma pessoa melhor nesse ano. E aí você decide o que vai fazer. Você decide que vai começar a fazer atividade física, vai tomar mais água, você vai parar de tomar refrigerante, você vai começar a ler todos os dias, nem que seja uma página, você vai ouvir um audiobook, você vai colocar uma palavra nova no seu vocabulário todos os dias, você vai começar a se colocar nas redes sociais, vender o seu produto, fazer um vídeo todos os dias, você vai se conectar com você, você decidiu que vai colocar tudo isso na sua vida agora, a partir de agora. Entenda o que eu estou falando. Só de você começar a fazer isso, uma semana que você fizer isso, algumas pessoas já vão se desconectar de você. Simples assim. Você não vai precisar falar nada para elas, você não vai precisar brigar com ninguém, nada. Simplesmente, só de você colocar esses novos hábitos na sua vida, essas pessoas vão se desconectar de você. Porque você colocou um pouquinho mais de energia, um pouco mais de velocidade, acelerou e essas pessoas ficaram para trás. E se você fizer durante 2 semanas, você vai distanciar um pouco mais dessas pessoas. Se você fizer 1 mês, você vai distanciar mais. Se você fizer 1 ano, você não vai conseguir mais ver essas pessoas. Elas vão sair do radar. Elas vão sair do seu radar. Isso é fantástico. Isso faz a minha cabeça ficar assim, meu Deus, então eu posso mudar. E olha que interessante. Quando você começa a acelerar, começa a colocar mais energia, é natural que algumas pessoas comecem a jogar coisas em você. Comecem a criticar o que você está fazendo. Não, você é doido. Por que você está falando sobre isso agora? Por que você está falando sobre ficar rico? Está falando sobre se vestir melhor? Está falando sobre fazer atividade física? Que isso? Que loucura é essa aí que você está falando? Porque quando você desacopla de algumas pessoas, você denuncia essas pessoas. Você está junto com aquelas pessoas ali, todo mundo está vivendo em harmonia, que coisa legal, vamos ficar aqui, não vamos crescer, vamos ficar aqui embaixo, tá legal. Aí quando você sobe a energia um pouquinho, você desacopla dessas pessoas e você denuncia elas. Qual que é a denúncia? Olha, você não está crescendo, hein? Porque eu cresci. E quando você cresce mais, você denuncia outra vez. Olha, vocês não estão crescendo. E ninguém gosta de ficar para trás. Então, deixa eu te falar. Você vai ter problema quando você fizer isso. Você vai ser criticado quando você fizer isso. Mas está tudo certo. O crescimento tem um preço. Um outro nível de vida tem um preço. E a pergunta é, está disposto a pagar esse preço? Está disposto a flutuar num nível diferente? Vibrar num nível diferente? Uma energia diferente? Tem um preço para isso. O preço é desapegar. Tem que desapegar. E quando você começa a desapegar de coisas pequenas, você começa a criar musculatura para desapegar de coisas grandes. Tem coisas que já era para você ter largado há muito tempo. Coisas que você está fazendo até hoje, já nem sabe mais por que está fazendo. E eu quero que você comece a se perguntar. Pergunte para você, de tudo que eu estou fazendo hoje, quais são as coisas que estão me dando ROI? Sabe o que é ROI? ROI é um retorno sobre o investimento. De tudo que eu estou fazendo hoje, o que me dá retorno? Dessa amizade aqui, qual é o retorno que eu tenho dessa amizade? Desse lugar que eu frequento, qual é o retorno que eu tenho desse lugar? Dessa conversa que eu tenho com essas pessoas, qual é o retorno que eu tenho disso? Como que eu fico depois que eu saio dessa conversa?
Quando eu bato um papo com esse grupo de pessoas, quando eu vou embora, como é que eu fico? Eu fico melhor ou eu fico pior do que eu estava? Tem pessoa que chega para conversar com você, quando a conversa acaba e você vai embora, você se sente mal, pior do que você estava. Aí a pergunta é, vale a pena continuar alimentando essa suposta amizade? Esse convívio? Esse ambiente? São as perguntas que eu quero que você comece a se fazer. Tá dando ROI? Tá dando retorno? Esse lugar que você frequenta tá dando ROI? Dá retorno para você? Essa atividade que você está fazendo tá dando ROI? Tá retornando o que para você? Tá fazendo você melhor em quê? Você está crescendo em quê fazendo isso? E se você começar a fazer essa pergunta em várias áreas, em várias atividades que você faz, você vai começar a perceber que tem coisa sobrando aí na sua vida. Tem coisa pesando em você. Imagine que você vai para um lugar agora e você coloca uma mochila nas suas costas e enche de pedra. E começa a caminhar. E aí você fala, caramba, tá muito pesado. Aí você abre a sua mochila e vê um monte de pedra. E você fala, pedra não serve para nada. Eu não estou usando pedra. E aí você tira as pedras da mochila. E começa a ficar mais leve. Você começa a andar mais rápido. Pois é. É disso que eu estou falando. Tem coisas que estão atrasando o seu crescimento. Tem coisas que estão atrasando o seu processo. Só que você não tem coragem de tirar da mochila. Você não tem coragem de desapegar. Você não tem coragem de deixar para lá. Você não tem coragem de falar não para essas coisas. Você não tem coragem de dar de desacoplar. Começar a subir. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você vai falar assim, mas esse é um pensamento cruel. Esse é um pensamento frio. Deixar pessoas para trás é uma frieza muito grande. Pois é. Pessoas que têm uma estrutura emocional forte, geralmente elas são mal interpretadas. Vão dizer que você é insensível, frio. É isso que gera na outra pessoa. Porque as pessoas gostam que o tempo todo você esteja mimando elas. O tempo todo falando só aquilo que elas querem ouvir. Isso não dá crescimento para ninguém. Você ficar do lado de alguém que fica o tempo todo te paparicando, falando que você é um docinho, falando que você é muito bom em tudo que você faz, essa pessoa não deixa você crescer. Essa pessoa impede o seu crescimento. E é por isso que você não desapega dessa pessoa. Ela já laçou você. Imagina, quem quer sair de casa? Quem quer sair da casa da mãe? Você acorda, a mamãe já fez o cafezinho da manhã. Vai na hora do almoço, a mamãe já preparou o almoço. Aí a roupa tá suja, a mamãe já lavou. Aí a mamãe passou. Aí chega na hora da janta, a mamãe preparou a jantinha. Aí à noite, filhinho, quer um cafezinho antes de dormir? Ai, que coisa linda. Pra que eu vou sair da casa da mamãe? A casa da mamãe é um lugar confortável, mas ao mesmo tempo é um lugar que não te deixa crescer. Porque você está sempre esperando alguém trazer para você na sua mão. Passar a mão na sua cabeça, dizer que você é bonito, que vai dar tudo certo para você. Meu filho, você vai prosperar sempre, você vai dar tudo certo, viu? É gostoso, mas o momento de conforto, o momento gostoso não deixa você crescer. E quando você fica perto de pessoas que fazem isso com você o tempo todo, você se torna uma pessoa mimada, mal acostumada, despreparada para a vida, desqualificada para a vida, sem recurso para a vida. E aí o dia que você sai para a vida, o dia que você vê a selva, você se assusta com tudo. Um bichinho desse tamanho te assusta, porque você foi criado de forma diferente, você foi criado com todo mundo te mimando, você foi criado com todo mundo falando que você é bonitinho, que o seu cabelo tá bonito, que a sua roupa tá bonita, que a sua voz é bonita, que o seu projeto é o melhor, que as suas ideias são as melhores. Você foi criado desse jeito. Olha aqui, ó. Você está falando uma grande verdade. Eu preciso retirar pedras da mochila, mas preciso tomar coragem. Olha aí. A Fia Silva, é isso mesmo? Acabou de falar isso. É a segunda palavra que eu vou trazer para vocês. Ousadia. E a primeira palavra foi o quê? Desapego. E a segunda é o quê? Ousadia. Só duas. Não tem 3, não tem 10, não tem 20. São duas palavras só. Desapego
e ousadia. Existiu um momento em que eu tive que desapegar da casa da minha mãe. Vou falar para você, a minha mãe, sabe aquela mãe que ela é doente de tanto se preocupar com os filhos? Sabe aquela mãe que deu a vida inteira para os filhos? Não foi para o marido, não foi para o trabalho, não foi para as vaidades, nada. A minha mãe deu a vida dela para os filhos. Para mim, para minhas duas irmãs. Eu sempre vi minha mãe fazendo isso, dando a vida dela por nós. Café da manhã, almoço, janta, roupinha. E o dia que eu comecei a tentar fazer minhas coisas, não mãe, deixa que minha roupa eu lavo, deixa que eu quero fazer minha comida, eu estou dentro aqui da sua casa, mas eu quero fazer minhas coisas. Eu comecei a ter essa cabeça, mas minha mãe não deixava. Ela queria estar ali o tempo todo fazendo tudo, me protegendo. A minha mãe até hoje. O sonho da minha mãe, e eu acho que da maioria das mães, é ter o filho lá dentro da casa dela, dentro de uma bolhazinha, seguro, para ele não se machucar, para ele não passar nervoso, para ele não sofrer. Toda mãe quer fazer isso. E eu acho que o maior desapego que você precisa ter é esse. Então, quando a gente rompe esse primeiro desapego, desapeguei da casa da minha mãe, vambora! Tem mais desapego. Porque não é fácil sair de um lugar que está confortável. Não é fácil sair de um lugar que tem tudo que você precisa. As pessoas te servindo, as pessoas falando bem de você, um lugar acolhedor. É quente, é gostoso. Como que sai de um lugar desse? Me explica. Eu te falo como que sai desse lugar. Fazendo assim, ó. Olhando para cima. Vendo algo que está lá em cima, que é maior do que o conforto que você tem hoje. É isso que eu quero que você entenda. Como que sai da preguiça? Olha para cima. Tem algo maior lá em cima te esperando. Porque quando você deita no sofá, na hora de ir para a academia e começa a assistir a Netflix, tem uma coisa que tira você desse sofá. E é só essa coisa. Motivo certo. O motivo certo faz você sair desse sofá. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, vocês devem ter visto esse vídeo, viralizou. A mulher está numa cadeira de rodas, entrando em algum local, me parece um hospital, e aí do nada aparece um touro. O touro entra nesse lugar no hospital e o touro começa a tentar chifrar todo mundo. A mulher levanta da cadeira, e... O boi fez um milagre com a mulher. Por que ela estava na cadeira? Devia estar com alguma dor, eu não sei, não entendo a situação, tá? Não sei se ela era uma pessoa paralítica, mas o fato é que ela estava na cadeira sentada, acomodada. Ou com dor, ou paralítica, não importa, mas ela estava na cadeira, na posição sentada. E quando o boi entrou, essa mulher levantou. E ela levantou, começou a sapatear. E aí, Chase, chegou? Tamo junto. Cheguei sim! Olha aí. O que tira você do lugar que você está é um motivo diferente. Qual foi o motivo da mulher da cadeira? O boi ia chifrar ela. Ela tinha que sair dali agora. Qual é o seu motivo para levantar do sofá? Qual é o seu motivo para deixar a Netflix e ir fazer alguma outra coisa? Tem que ter algo maior. Algo que te recompensa mais do que você estar ali. Porque a mulher da cadeira, se ela ficasse lá, ela ia tomar uma chifrada, ela podia até morrer. A vida dela estava em jogo. O que tem acima do que você está fazendo agora? O que te dá mais conforto do que você tem hoje? Pensa por aí. Porque hoje, quando eu não quero ir para a academia, sabe o que eu penso? Eu olho para frente e vejo meu corpo. Eu vejo meu corpo barrigudo. Eu vejo os músculos flácidos. Aí eu falo, não quero isso não. Isso vai doer muito. É dor por dor. Qual é a dor que você quer sentir? Bota uma dor maior, porque aí você vai buscar essa dor, eliminar essa dor maior. Bota um prazer maior, porque você vai buscar esse prazer maior. E é assim, eu tenho que desapegar. Porque quando eu desapego, a minha cabeça abre para algo novo. Eu vejo pessoas novas. Você já viu aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou largar essa pessoa aqui, eu nunca mais vou arrumar alguém igual a ela.
Eu não posso sair desse emprego porque eu nunca mais vou ter um emprego igual esse. Eu não posso dar isso aqui para aquela pessoa porque eu nunca mais vou ter isso. Você já viu pessoas que pensam assim? Pois é, não vai crescer. Não vai evoluir. Não vai ver nada de novo na vida. Porque é quando você desapega de algo que você tem que aparece espaço para você ver uma outra coisa. E para fazer isso tem que ter ousadia. Lembra da segunda palavra? Tem que ter ousadia. Se você não for ousado o suficiente, você não faz nada. Você fica esperando para ver se alguém vai cutucar você, para ver se alguém vai te empurrar para fazer. Como você foi criado, você foi treinado assim. Foi ou não foi? A gente quer ficar perto de quem fala bem da gente. A gente quer ficar perto de quem concorda com a gente. Eu quero ficar perto de quem me dá presente. Eu quero ficar perto de quem me mima. E é gostoso, mas não me deixa crescer. Vai para perto de pessoa que te cutuca. Vai para perto de pessoa que bate no seu ombro e fala assim: ei, você não está crescendo o tanto que você poderia crescer. O seu potencial era para crescer mais. Vai para perto de pessoa que está sempre te puxando. Tenta acompanhar alguém que está um pouquinho na sua frente. Isso vai colocar você num desconforto total. Fica perto de gente que está crescendo, fica perto de gente que fala sobre crescimento, fica perto de gente que está o tempo todo batendo em você. Vai. Você tem que crescer mais. Essas pessoas te desconfortam. Essas pessoas criam uma situação até constrangedora para você. Mas no fundo, quando você olha para trás, você percebe o quanto você cresceu do lado dessas pessoas. Quais são as duas palavras? Desapego. Ousadia. Quais são as duas palavras que vão fazer você crescer esse ano? Desapego. Ousadia. Quais são as duas palavras que vai fazer você enriquecer esse ano ainda? Desapego. Ousadia. Quais são as duas palavras que vai fazer com que as pessoas comecem a acreditar e respeitar você? Desapego e ousadia. Desapego daquele comentário que alguém fez de você. Ousadia para continuar avançando. Desapego daquele lugar que você frequentava, que parecia legal. Ousadia para dizer não para aquele lugar e avançar. Todos os dias. Tem que ter um desapego novo na sua vida. Eu não sei se você percebeu, mas quando você acorda pela manhã, você passa a mão no seu cabelo e faz assim, ó. Cai um monte de cabelo. Eu tenho que desapegar desse cabelo. Foi embora. Vai nascer outro. Desapega daquele cabelo. Se não desapegar, não vai nascer outro. A árvore, quando o fruto cai, desapega. Vai nascer outro. Tem coisas na sua vida que você acha que isso aí é tudo. Você acha que isso aí que você está fazendo hoje é tudo. Você não pode viver sem isso. Aí um dia, sem você querer, você perde aquilo. E você acha que sua vida acabou. Mas passa um tempo e você se vê melhor. Porque você teve que se reinventar. Você teve que trabalhar um pouco mais. Você teve que sair da zona de conforto e você pôde desfrutar de algo diferente. É uma casa. É algo que você tem material, que você acha que é tudo e você perde e depois passa um tempo você tem o dobro daquilo. Tem que desapegar. Qual é a sua dificuldade hoje para desapegar? Melhor, eu vou reformular e melhorar a pergunta. Pensa agora em uma coisa que você sabe que você precisa desapegar. Pensa nisso. Pensa nessa coisa. Agora imagine, se você não tivesse essa coisa, se você tivesse desapegado disso, o que você estaria fazendo agora? Se você não estivesse trabalhando onde você trabalha hoje, o que você estaria fazendo? Se você não estivesse frequentando esse lugar, onde você estaria frequentando? Com quem você estaria conversando? Se trata disso. Se trata de você entender que se você não está nesse ambiente, você vai estar em outro ambiente. Qual é o outro ambiente que você estaria? Com quem você estaria conversando? Esse ano é o seu ano.
É o seu ano de crescer. Mas esse ano de crescer, ele vai ser construído com comportamentos, com atitudes, com ousadia, com desapego. E toda vez que você desapega de algo, você passa por um momento ali, uma curva, talvez de dificuldade. Por exemplo, uma transição de trabalho. Você chega um dia no lugar que você deu sua vida, você fez tudo ali dentro, aí alguém chega para você e fala: tchau, acabou, vamos fechar a empresa, eu não quero mais você aqui, não tem mais jeito de, não consigo mais te pagar. E aí você acha que a sua vida acabou e você entra num período de transição, que é o processo. Daqui a um ano você está lá na frente num negócio seu, você montou seu próprio negócio. Eu conheço várias pessoas, tá? Que foram mandadas embora do emprego, achou que a vida delas ia acabar e elas descobriram um talento que elas tinham. Nem elas mesmas sabiam que elas tinham aquele talento. Ela foi obrigada a fazer alguma coisa, ela teve que se reinventar. E naquele processo ela criou um negócio próprio, que hoje dá emprego para outras pessoas. Mas isso só aconteceu porque alguém chutou aquela pessoa, alguém empurrou. Tem pessoas hoje na sua vida que estão chutando você, que estão até te criticando, mas essas pessoas não estão aí para te fazer mal. Você só não sabe ainda. Lembra quando você caía e machucava? Aí dava aquele machucado na sua perna, no seu cotovelo, aí vinha sua mãe com o famoso, como é que era o nome? Metiolate. Lembra disso aí? E aí passava aquele negócio em cima, vermelhinho. E você, você achava que a sua mãe era a pior pessoa do mundo naquele momento. Só que depois cicatrizava e ficava legal e você voltava a brincar. É mais ou menos assim. Desapegue dos elogios que as pessoas fazem para você. Desapegue dos elogios. Ah, mas eu gosto de elogio, adoro, é gostoso, já falei. É muito bom ser elogiado. Só que o elogio, ele te prende. O elogio não faz você crescer. Pô, Ed, que isso? Quando a pessoa me elogia, eu fico com mais vontade de trabalhar. Existe esse ponto do elogio? É verdadeiro. Você fica com mais vontade de trabalhar por 10 minutos. Mas depois, você volta para o lugar que você estava. Sabe por quê? O nosso cérebro é assim, ó. Ele está procurando coisas que nos desafiam. Coisas que podem ser prejudiciais para a gente. E quando ele vê algo, ele quer te salvar disso. E você tem que entender como que o seu cérebro funciona. Então toda vez que o seu cérebro olha para alguém que te elogia e fala: você é bom nisso aí, vai, que você tem jeito, você tem talento. O seu cérebro fala: olha, que legal, já tá bom. Para que eu vou fazer mais? Para que eu vou melhorar meu produto? Para que eu vou melhorar meu corpo? Para que eu vou melhorar meu jeito de falar com as pessoas? Já tá bom. Melhorar para quê? Agora, quando alguém chega para você e fala assim: olha, se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, vou te mandar embora. Vou cortar isso aqui de você. Você vai perder isso aqui. Você vai morrer se você continuar assim. O que você faz? Eu não quero morrer. Eu não quero sair daqui. Não quero perder o acesso. Não quero ser mandado embora. Você começa a trabalhar mais. Melhor. E aí você começa a crescer. Então os elogios, eles servem para deixar você inflado durante alguns minutos e depois acomodado. As críticas, primeiro, fazem você ficar puto de raiva, chateado, triste, mas depois faz você acelerar, porque ninguém quer ficar para trás. E a raiva, ele é um sentimento bom, tá? Se você souber usar. É combustível. É o combustível mais potente que tem. Que fala para você assim: agora eu vou fazer. Eu vou provar agora para mim que eu vou. Eu vou! Esses dias eu coloquei um vídeo falando assim: tem 3 tipos de comportamento. Quem aí viu esse vídeo? Um comportamento é daquela pessoa que fala assim: eu gostaria, eu queria. O outro comportamento é da pessoa que fala assim: eu quero. E um terceiro comportamento é da pessoa que fala: eu vou. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para você que está aqui me assistindo. Que tipo de comportamento é o seu? Você é o comportamento daquela pessoa que fala: eu gostaria, eu queria? Seu comportamento é daquela pessoa que fala: eu quero.
ou o seu comportamento é daquela pessoa que fala, eu vou. Não sei se você percebeu, mas existe uma distância muito grande de um comportamento para o outro. A pessoa que fala, eu gostaria, eu queria, é aquela pessoa que está aguardando alguém fazer. É aquela pessoa que está aguardando alguém empurrar. É a pessoa que está falando assim, ó, eu gostaria, se alguém for comigo, se o tempo estiver bom, se não tiver nenhum empecilho, eu gostaria. A pessoa que fala, eu quero, é aquela pessoa que está decidida. E ela vai tentar fazer mesmo que alguém não vá com ela. Mas ela não tem tanta força ainda. Ela não está fazendo. Na cabeça dela ainda não está fazendo. Ela só quer. Ela quer de verdade. Agora tem um outro comportamento que é da pessoa que fala assim, eu vou. Ela não perguntou se o tempo está ruim, se vai ter alguém junto com ela, se ela quer ou não quer. Você entende que o eu vou ele é diferente do eu quero? O eu vou é eu preciso fazer. Eu tenho que fazer e eu vou fazer. Não importa se vai estar chovendo, se vai ter gente me acompanhando, se as condições serão favoráveis, se eu vou ter tudo que precisa para fazer, se as condições forem boas. Essa pessoa que fala eu vou, ela já vai fazer. Ela já fez na cabeça dela. Ela só vai agora tomar as ações e o comportamento que vai levar ela naquele lugar. Que bom que você escolheu a palavra eu vou. Dando errado ou não, eu estou indo. É isso aí. Eu tenho que ir. Não tem outra coisa. Não passa outra opção na minha cabeça. Quando eu decidi que ia tomar banho gelado, isso há 10 anos atrás, 9 anos e meio, quase 10, está quase completando 10 anos. Eu me lembro que eu comecei a fazer isso no verão. Todo dia tomar um banho gelado. E aí eu tomei o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o 10º. E aí chegou um momento que entrou o frio. E todo dia que eu chegava na frente, embaixo daquele chuveiro, que eu tinha que trocar para água fria, eu ficava pensando assim, ai, será que eu tomo hoje ou não? Tá muito frio, hoje é aceitável que eu não tome. E quando eu fazia aquelas perguntas, vinha um monte de respostas favoráveis a eu não tomar aquele banho. Eu fui persistindo, eu continuei fazendo, fui fazendo. A minha mente, lá no começo, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, olha só, nos primeiros dias, a minha mente era daquela pessoa que queria. Eu queria tomar um banho gelado todos os dias, mas tinha algumas coisas que me impediam. Primeiro, uma coisa que minha mãe instalou na minha cabeça. Minha mãe sempre falava para mim assim, olha, o banho gelado, você vai ficar resfriado, gripado. Você vai passar mal, você vai morrer! Minha mãe falava isso aqui para mim. E eu tinha aquela crença na minha cabeça. Então eu queria, mas podia fazer mal, podia ficar gripado. E eu não fazia. Até que um dia eu tomei coragem e fiz um. E eu não morri, não passei mal. Eu fiz 2, não morri, não passei mal. Dali para frente a minha mente mudou. Eu quero. Então agora eu quero tomar um banho todo dia, gelado. Mas ainda assim eu pensava em desistir. Eu pensava que eu podia tomar no outro dia. Mas chegou um momento que a minha mente mudou para a palavra eu vou tomar o banho gelado. Hoje, não existe mais um pensamento de será? Se tiver muito frio, não tem mais isso. Só existe esse comportamento do eu vou. Vou. I'm gonna. Eu vou. Só existe esse pensamento. Então eu chego, eu não penso mais o que eu vou ter que fazer ali. Eu já chego, ligo, troco lá a chavinha em cima e tomo meu banho. No calor, no frio, no dia que eu tô bem, no dia que eu tô mal, todo dia. Virou um hábito. Eu não consigo nem pensar como que é tomar o banho quente. Porque eu só tomo gelado. Faz parte dos meus hábitos, da minha rotina, do que eu acredito. Faz bem pra mim. Esse é o comportamento do eu vou. Quando o eu vou está instalado na sua cabeça, você se torna uma pessoa mais ousada. Não é porque você quer. É porque você sabe que tem que fazer. Que ninguém vai fazer para você. Então sou eu que tenho que ir. Eu tenho que colocar na frente.
Então eu tenho que desapegar de todas as outras coisas. Desapegar da minha preguiça, desapegar das pessoas que não querem ir junto comigo, desapegar das crenças, porque uma crença pode limitar você, uma crença pode fazer você continuar onde você está. O jeito que você acredita pode paralisar você. Tem vários outros jeitos de fazer o que você está tentando fazer. Tem jeitos melhores do que o seu, mas você está apegado a uma ideia, a um jeito que você aprendeu. Alguém te ensinou a fazer desse jeito. Você fez a vida inteira e está apegado a isso. Acredita que esse é o jeito certo e é o único jeito de fazer. Até que uma pessoa chata, uma pessoa que vai te criticar, apontar o dedo para você e vai te empurrar, vai falar assim, ó, existem mais 20 maneiras de fazer isso que você está fazendo. E cá para nós, todas as 20 são melhores do que a sua. Bora tentar? E quando você ouve essa pessoa, você faz de uma outra maneira e acelera o seu tempo, acelera o seu resultado. Quais são as duas palavras? 12h46. Vamos para o final aqui da nossa live. Quais são as duas palavras que você vai começar a colocar em prática? Quais são as palavras que você vai transformar em comportamento na sua vida? Quais são? Desapego. Ousadia. Só essas duas, tá bom. Começa por essas duas. Desapego e ousadia. Desapegue de tudo que não deixa você crescer. Desapegue de ideias que não estão prosperando. Porque tem muita ideia que fica na sua cabeça e não prospera. Ideia não prospera. Ideia só serve para ser morta. Como assim? Ideia serve para ser morta? Pois é. Você mata uma ideia quando você coloca ela em prática. Tem que matar uma ideia. Tem ideias na sua cabeça aí que já estão aí há anos. Tem que matar essa ideia. E se mata uma ideia colocando em prática, fazendo, hoje. Tome uma ação hoje para essa ideia. Isso é desapegar. Eu desapeguei de uma ideia. E agora não é mais uma ideia, é uma realidade. É uma coisa que existe. Eu coloquei em prática. Seja mais ousado. Esse ano de 2026 é o seu ano. É o ano que você precisa ser mais ousado. Desapegar de algumas coisas. Fez sentido para você? Então, vamos embora, que hoje é segunda-feira. Hoje é dia de crescer muito. Hoje é dia de iniciar toda uma semana aí de produtividade que vai ter na sua vida. Gente, beijo para vocês. Semana que vem, segunda-feira, meio-dia, eu estarei aqui de novo. E você? Tamo junto ou não? Se você não tiver, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Mas se você tiver, nós vamos crescer junto. Fechou? Até semana que vem, se Deus quiser. Entra aí na live, envia esse vídeo, vou deixar salvo aqui, envia esse vídeo para uma pessoa que você conhece, alguém que você sabe que precisa assistir esse vídeo. Envia o link para o seu amigo, curte aí na live, deixa um comentário. Quando acabar aqui a live, eu vou postar. Vai lá e deixa um comentário. Desapego e ousadia. Tudo de bom para vocês. Beijo.